Shalom, shalom. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma live de testemunho aqui na página Projeto Mulheres com Espada. E hoje quem está testemunhando sou eu, né? Pastor Alexandra Fernandes. Estarei aqui participando dessa série Minha História Escreveu Jesus, ao qual estarei testemunhando as experiências, né, com o Senhor, daquilo que eu vivenciei no ministério, os lugares onde o Senhor me levou, as missões, porque hoje para mim estar na posição que eu estou, aprove o Senhor, houve um preparo, fui forjada, fui treinada, fui preparada. As pessoas acham que a gente chega de paraquedas, né? E não, existe uma história. Sejam todos bem-vindos. Compartilha, marca alguém, convida alguém para estar participando nessa tarde. Uma tarde de testemunho, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Nós devemos dar testemunho daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém? Vamos guardar alguns irmãos entrarem. Mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. E eu amo falar do Senhor em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que Ele faz, né? Grandes experiências eu tenho vivido com o Senhor. A paz, Juribelo, a paz, Miriam Thaía, Caroline, a paz do Senhor, Rosana. Deus seja louvado pela vida de vocês que já estão aqui para mais uma tarde de testemunho. Como eu estava dizendo, é muito bom, né? Falar do Senhor, daquilo que Ele faz. E a minha vida, eu tenho vivido muitas coisas com o Senhor, desde quando eu me posicionei e conheci o Senhor, né? Levantei a minha mão e falei que eu queria viver aquilo que Ele tinha para a minha vida, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Eu acho que quase todo mundo já deve ter falado isso, mas que a gente não venha falar da boca para fora, porque quando a gente fala e se apresenta para o reino, o Senhor sela a tua fala, né? Você assina contratos com o Senhor, você se posicionou no reino para servi-lo. Micaela, parte do Senhor, Rosana, paz. Então, quando você se apresenta para o reino, se apresenta para o Senhor dos Exércitos, Ele vai te convocar, Ele vai te chamar para trabalhar para Ele, para ser comissionada por Ele, para ser enviada por Ele. E Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Ele vai fazer você viver experiências que talvez você nunca pensou que passaria. Você vai conhecer uma profundidade de Deus que talvez você nunca pensou, passou na sua cabeça que existiria ou que existe. E eu hoje posso dizer isso para você, que Deus, Ele tem me levado numa profundidade que até eu mesma às vezes falo assim: meu Deus, isso existe? Isso é real? Me belisca, né? Mas é real. Então hoje, para me estar aqui testemunhando, eu falei: Senhor, o que eu vou falar, né? E aí o Senhor vai dando direcionamento de algumas experiências. Minha história escreveu Jesus. Para mim hoje estar aqui numa posição como pastora, né? E profeta, houve um caminho, houve processos, houve desertos, houve várias situações para que eu fosse forjada, porque com Deus é como se fosse uma escola, né? Você entra, você se matricula, você senta lá na cadeirinha, né? E aí começa um ensino,
começa as provas, porque primeiro Deus é didático, né? Ele nos ensina através do que? Da sua palavra. E depois você vai passar pelas provas com Deus, os testes, né? Ele te coloca em situações, ele te envia para lugares, ele te comissiona para você fazer algo para ele. E lá vai ser o teu desenvolver, lá que vai ser o quê? O trabalhar. Muitas das vezes ele não vai te ensinar, ele apenas vai te colocar nos lugares e lá ele vai te dar comandos, ele vai te dar direção de como fazer, como falar, como agir, entendeu? Você vai viver na total dependência do Espírito de Deus. A gente precisa ser maduro para entender isso, né? E entender que quem faz é Ele, não somos nós que fazemos. Nós fazemos através dEle, né? Tudo vem dEle. Então o Senhor vai nos levar a lugares para nos habilitar, para nos treinar, para nos ativar. E é na prática, você que está aí, é na prática. Não tem esse negócio. Não, Deus te coloca na prática. Deus te envia para os lugares para tu fazer na prática. Então o Senhor começou a me direcionar, né, a lugares, pessoas. E nessa tarde eu quero vamos iniciar orando, né? Vamos orar. Eu quero deixar uma palavra e eu quero entrar nas experiências, né? Deus me deu o direcionamento de algumas experiências para me estar compartilhando com vocês, né? Como eu falei anteriormente, tem gente que entrou agora. Minha história hoje escreveu Jesus, quem vai estar testemunhando sou eu, né? Pastora Alexandra, administradora dessa página. E é muitas experiências para me contar do Senhor. É muita coisa que eu já vivi com o Senhor e eu continuo vivendo para a honra e glória do nome dele, né? Porque eu tenho uma entrega ao Pai, né? A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida ela está colocada no altar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aonde Ele mandar eu vou. O que Ele mandar eu falar eu falo. É desse jeito. Não é a minha vontade. Não é o meu querer. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. É o que eu obedeço. Eu vou anotar essa, hein? Não é o que eu acho. Não é o que acho. Mas é o que eu obedeço. Obedeço. Tá entendendo o mistério? Se você serve ao Senhor, então você tem que obedecer o teu Senhor, aquilo que Ele manda você fazer. Entendeu? Então vamos orar. Deus, louvamos e engrandecemos o teu nome nesta tarde. Ó Adonai. Rendemos graça, louvor e adoração ao Senhor, Yeshua HaMashiach. Tu és o nosso Senhor e Salvador, amigo fiel. Nos dê direcionamento nessa tarde, assuma governo, Senhor, sobre nós e através desse meio de comunicação que é o Instagram e através dessa página que é tua, Senhor. É o Senhor que irá atrair pessoas, é o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai abrir o entendimento do teu povo que aqui está e que vai estar assistindo posteriormente, porque tudo é teu. Estabeleça, Senhor, sua vontade nessa tarde. Neutraliza todas as ações contrárias contra nós, contra os nossos queridos, contra a nossa família, contra os nossos bens. Nos guarda, nos livre, nos proteja e assuma, Deus, o governo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O glória. Tá sentindo a presença dele aí, né? Abra sua Bíblia. Abra sua espada. Aí, ó. Quem tem espada aí? Mulheres com espada. Eu tenho a minha aqui, ó. Minha espada. Abra a tua espada aí. O glória. Isaías. Livro do profeta Isaías. Isaías 61. Verso 1. Glória a Deus. É uma palavra que fala muito ao meu coração, uma palavra que o Senhor fez uma convocação a mim há um tempo bem lá atrás, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor falou aquilo que Ele tinha comigo, né? E o Senhor falou comigo assim,
Isaías 61, verso 1, que diz assim: o Espírito do Senhor. Observe bem que a letra está em maiúsculo. Está falando sobre o Senhor dos Exércitos, está falando de Deus. Está sobre mim. Olha a afirmação. O Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Quem me ungiu? O Senhor. Não foi o homem, foi o Senhor. Para quê? Para pregar as boas novas. O que é as boas novas? É a palavra de Deus, é a palavra da salvação. Para quem? Olha o direcionamento. Aos quebrantados. Enviou-me a curar. Olha aqui. Os quebrantados de coração. E para fazer mais o quê? E proclamar o quê? A libertação aos cativos. Se é para libertar quem está cativo, porque tem pessoas em prisões, em cativeiros. E a pôr em liberdade os algemados, pessoas presas. Pessoas em cativeiro, pessoas ainda cegas, pessoas ainda iludidas nesse mundo, né? 2, né? Verso 2 diz assim: e apregoar o que? O ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Olha aqui. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Vamos para o verso 7, que diz assim: em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exaltareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Receba a alegria do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos. Receba direcionamento do Senhor hoje sobre a tua vida. Então o Senhor, Ele me chamou, o Senhor me convocou, o Senhor me ungiu. É o Senhor que chama, é o Senhor que separa, né? É o Senhor que unge. Para quê? Olha o direcionamento. Para o quê? Levar as boas novas à palavra de Deus, ajudar aqueles que estão quebrantados, entristecidos, curar, levar cura para essas pessoas, né? Libertar os cativos, os algemados. Então, olha o peso da responsabilidade. Olha o direcionamento de Deus. Ele, quando nos chama, Ele nos capacita. Muito de nós, né, tivemos essa fala, ou ainda temos, ou a gente ouve muitas pessoas falar: como que eu vou fazer? Eu não sei por onde começar. Não sei pregar, não sei cantar, né? Eu não tenho experiência, não tenho habilidades. A resposta nossa de posicionamento é essa, não é verdade? Como é que vai ser? Deus me chamou. Tá, mas e agora? Como é que vai ser? Como que eu vou fazer? Quem capacita é Deus. Você só tem que estar disponível. Você não se apresentou? Agora esteja disponível. Outra coisa, seja submisso ao Espírito de Deus.
Seja obediente e você verás a glória de Deus na tua vida. Você verás o que Deus irá fazer através da sua vida. Você viverá e verá coisas extraordinárias que talvez ninguém viu. Por quê? Por causa da tua obediência, por causa da tua entrega. Quanto mais você se entregar a Deus, mais ele se revelará a você. É níveis de intimidade. É mergulhos mais profundos. A gente vê uma igreja hoje em dia rasa. Uma igreja que só tá com a água apenas nas canelas. Não subiu nem mais um pouco. Não tá nem na batata da perna, nem no joelho. Tá? Sabe aonde? Ali, ó. Na canela. Tá no raso. E o Senhor quer que a gente mergulhe. O Senhor quer que a gente confie. O Senhor quer que a gente vá numa profundidade maior com o Espírito Santo de Deus. A gente fica com medo. A gente quer limitar o Espírito de Deus. A gente quer questionar algumas coisas. A gente quer opinar naquilo que Deus faz e naquilo que Deus quer. A gente não quer obedecer, mas é necessário obediência e submissão ao Espírito de Deus. É necessário. Porque através disso você será guiado e direcionado pelo Espírito de Deus para cumprir aquilo que ele determinou sobre a tua vida. É viver os propósitos, é cumprir a missão. Eu entendo disso, gente. No começo da minha caminhada as coisas eram um pouco meio confusas, porque o novo às vezes confunde. Né? O novo às vezes nos traz assim insegurança se a gente está fazendo certo, se é Deus mesmo que está nos usando ou se é da nossa cabeça. Muitas das vezes a gente fica assim, será que é da minha cabeça? Será que eu tô maluca? Isso existe? A gente abre Bíblia, fecha a Bíblia, não é verdade? Mas se você obedecer, você vai ver a glória de Deus manifesta, né? Ontem eu falei assim, Senhor, qual dos testemunhos o Senhor quer que eu fale? Amanhã. E o Senhor me dava direcionamento de uma experiência que eu tive, né? Há um tempo atrás, meu pai e minha mãe, né? Primeiro, meu pai faleceu no mês de maio. No mesmo dia, eu já contei isso aqui nos testemunhos anteriores, mas é só para me poder entrar no testemunho, tá? Eu só vou dar uma breve. Meu pai tinha falecido e no mesmo dia que, né, houve o enterro do meu pai, eu cheguei em casa, a minha mãe teve um AVC, né? E aí imagina, né, eu vindo do enterro, ter que correr para um hospital para socorrer minha mãe com um AVC. E aí minha mãe ficou com o lado esquerdo paralisado, ela teve um AVC isquêmico, o lado esquerdo. Ficou com o lado esquerdo paralisado e aí começa o processo com minha mãe. Foram 4 meses, Deus tratando, Deus consertou, né? Houve um conserto sobre a vida da minha mãe, que ela precisava ser alcançada por Cristo, porque ela não cria, né? Não cria em Deus, não reconhecia o Senhor como Salvador dela, ela não gostava de cristão. Então, houve-se um processo, né? A gente não queira entender como Deus trabalha e como Deus faz, porque Ele é soberano e Ele faz como Ele quer. Então, o Senhor preparou esses 4 meses, né? Dela acamada aqui na minha casa, eu cuidando dela todos os dias. E um dia o Senhor falou assim para mim, filha, estou preparando ela e irei levá-la. Imagina, né? Você ouvir. E eu fiquei assim, estatalada na minha sala. Eu falei assim, meu Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não posso querer entrar na frente de Deus. A gente tem que entender que quando o Pai fala conosco, nós não podemos entrar na frente de Deus e querer que Ele faça aquilo que a gente quer. Não, Ele é soberano. E Ele vai fazer aquilo que Ele já determinou. A gente só precisa compreender, respeitar e seguir os comandos do Senhor. E ali eu sabia que Deus iria recolher a minha mãe a qualquer momento. E eu continuei cuidando da minha mãe, fazendo tudo. E aí Deus recolhe a minha mãe, né? Houve o processo, Deus recolheu. Nessa época,
A minha mãe, né, fazia uso de fraldas, cadeira higiênica, cadeira de roda, todo aquele, né, aqueles produtos e equipamentos que a gente precisa para uma pessoa que está acamada. Então tinha muitas coisas na minha casa, remédio, fralda, muitas coisas. E aí passou um tempo, eu vi na internet, através do Facebook, uma irmã pedindo ajuda para um rapaz, né? Até então eu não sabia quem era esse rapaz. Aqueles grupos, né, que o pessoal coloca na rede social pedindo ajuda. Ela pedia uma cadeira de rodas, uma cadeira higiênica, ela pedia fralda, ela pediu alguns itens, né, para ajudar a uma pessoa que estava acamada e que não estava tendo condições. E eu vi aquela postagem, entrei em contato e falei assim, olha, eu tenho uma cadeira higiênica, porque a cadeira de roda eu já tinha doado. Eu falei assim, olha, eu tenho uma cadeira higiênica, eu tenho fraldas, eu tenho óleo de girassol, eu tenho bastante coisas aqui e eu dou para você, para essa pessoa. Pois bem, nós marcamos um ponto de encontro na época. Eu marquei com ela em frente à escola da minha filha, onde minha filha estudava. Coloquei todos os itens dentro do meu carro. E aí eu não perguntei a ela. Ela falou assim, não, quem vai lá buscar vai ser meu esposo. Ela só me deu o nome do rapaz, mas não me falou como é que ele era, né? E que roupa que ele estaria. E na porta de uma escola tem milhares de pessoas, né, levando seus filhos. E eu fiquei na porta da escola esperando, né, o esposo dela, mas até então eu não sabia quem era. Aí eu fui pelo telefone, chamei ela e perguntei, como é que é seu esposo? Que roupa que seu esposo tá? Eu já tô aqui. Aí ela falou assim, ele é um rapaz negro, magrinho, ele está com uma roupa cinza, uma bermuda cinza, uma camiseta cinza. Aí eu identifiquei o rapaz, chamei ele, levei ele até o meu carro e fui conversando com ele, fui tirando as coisas do carro. Fui tirando as coisas para entregar ele. E nessa de conversar com ele, aonde nós estávamos, para onde ele ia, era uma distância considerável, né? Ele iria andar, tipo assim, de um bairro para outro, né? Empurrando aquela cadeira higiênica com os itens, né? Com as coisas que eu dei a ele. Tinha, acho que 2 bolsas, mais ou menos, grandes de coisas que eu tinha doado para eles. E aí eu conversando com ele, eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor falou assim comigo, leve ele e peça a ele se você pode ir lá orar por essa pessoa. Aí tem hora que a gente acha que é loucura da nossa cabeça, né? E eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí não dei muita importância, continuei tirando as coisas. Aí o Senhor falou novamente comigo, o Senhor falou assim, peça a ele, leva ele em casa e peça a ele se você pode ir orar por essa pessoa. Aí eu parei assim, eu falei assim, amém, fui conduzida pelo Espírito. Aí cheguei para ele e falei assim, vem cá, se caso se eu pedisse para ir lá orar esse rapaz, como é o nome dele? O nome dele é Renato. Aí eu falei assim, então, se eu pedisse para ir lá orar o Renato agora, a família deixaria? Você deixaria? Aí ele falou assim, sim, pode sim. Gente, coisa de Deus. Jamais eu iria colocar um homem desconhecido dentro do meu carro e ir com ele a algum lugar. É Deus mesmo que faz essas coisas, né? E aí eu falei assim pra ele, então, coloca as coisas de novo aqui no carro, entra aqui que eu vou com você. É Deus mesmo que faz essas coisas. E eu fui com ele. Como eu disse, era um lugar considerável, era distante. Nós fomos. Quando chegamos na casa, era uma rua sem saída. A casa entrava assim, um corredor lateral bem comprido, fazia um L e subia uma escada. A casa era no 2º andar. Quando eu entrei no quintal da casa, eu no pensamento assim, Senhor, a tua palavra diz que a gente tem que ir de 2 em 2, nunca ir sozinho. Mas aí eu falei assim, Senhor, entra comigo. Eu sei que eu tô aqui comissionada pelo Senhor, é o Senhor que tá me trazendo. Então, Senhor, entra comigo, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu não sei qual é a real situação dessa família, desse rapaz, mas entra comigo, né? Ali eu não estava sozinha, eu estava com Deus.
E eu entrei. Quando eu entrei, aí nisso veio a menina que entrou em contato comigo, que era a esposa desse rapaz, me cumprimentou, agradeceu, pegou, né, as coisas que eu doei. Aí eu entrei, tô passando pelo quintal, eu tô sentindo a presença muito forte. Eu falei, meu Deus do céu. Só que assim, eu vou falar algo aqui, tem coisas que Deus te manda aí, mas ele não fala o que vai acontecer. Ele só manda você ir, então você precisa obedecer. Tem coisas que Deus, antes de você ir, Deus já te fala aonde você vai, o que você vai fazer e como fazer. E tem coisas que Deus manda você ir, na hora ele vai te revelar o que é para você fazer, o que é para você falar. Você vai receber o comando na hora. O meu, ele só mandou eu ir, orar. Aí eu falei, amém, fui. Aí subi a escada, cheguei na sala. Quando eu chego na sala, tá sentado. Aí sentou a menina que me chamou, que era a esposa do rapaz que veio comigo no carro, né? Sentou assim, do lado direito, o rapaz e a menina. Do lado esquerdo estava sentado a esposa do rapaz com um documento na mão do carro dele, do rapaz, do acamado. A esposa dele estava com o documento na mão do carro dele. E uma senhora, né, que parece que é a sogra dele. Isso, é a sogra? É, a sogra. A sogra? Ou era a mãe? Não, era a mãe dele, a mãe dele. Sentada, uma senhorinha já quase uns 70 anos, mas bem lúcida, bem a saúde, né, bem enxuta, não aparentava ter 70 anos. E aí eu chego naquela sala, tá uma reunião entre a família, começam a falar e tal, aí a menina me apresenta e fala assim, essa aqui é a moça que trouxe a doação. Ela perguntou, né, e falou o nome do rapaz que veio comigo, perguntou se podia vir orar o Renato. Aí tá aquela falação na sala e eu tô ali assim, Senhor, mas eu tô em espírito, eu tô ligada com o Senhor e tô assim, Senhor, tu me trouxe aqui. O que tá acontecendo nessa sala? Você precisa observar cenários. Eu sempre falo isso, né? Observa o cenário. O cenário vai falar muito pra você. Quando você é bem-vindo, quando você não é. Qual é a intenção das pessoas, o que está acontecendo no ambiente. Você precisa observar todos os lugares que você pisa, todos os lugares que você vai. Tem coisas que não é precisar falar, mas ao observar você já detectou, já discerniu o ambiente. Então eu estou observando o ambiente para me ter um relatório do que está acontecendo ali. E aí Deus começa a me usar para o rapaz que veio comigo no carro. Deus entra num assunto, porque Deus nos conduz, né? Coloca as palavras certas na nossa boca. E eu comecei a conversar, a falar com aquele rapaz que ele estava sentado de frente para mim. E Deus começou a me usar para ele sobre o filho pródigo. E aí ele era o filho pródigo, ele tinha saído da presença de Deus há 20 anos, olha só, há 20 anos saiu da presença de Deus, ele fazia parte do ministério de louvor, ele era um ministro de louvor, ele era um líder no ministério de louvor, ele se aborreceu na igreja por causa de pessoas, né? E ele saiu da igreja aborrecido, caiu no mundo e as drogas abraçaram ele. Então 20 anos ele está afastado da presença de Deus, 20 anos ele está mergulhado na cocaína, nas drogas, e ali Deus começou a me usar para ele, e ele começou a chorar, aquele rapaz que veio comigo no carro, começou a chorar, e todo mundo que estava naquela sala ficou olhando, e a presença de Deus foi invadindo aquele ambiente, aquele lugar. A mulher dele começou a chorar também, e ali eu falei para ele assim, então, e hoje? Você quer retornar aos caminhos do Senhor? Você quer voltar para a presença de Deus? Deus não quer saber do tempo que você ficou afastado. Deus não quer saber de como você está. Deus não quer saber da droga que você está consumindo. A pergunta hoje para você é, quer voltar? Quer voltar para a presença? Volta para a presença que ele te limpa. Volta para a presença que ele vai te lapidar. Volta para a presença que ele vai extrair, tirar de você toda a droga que você consumiu durante todos esses anos. Deus te limpa. Deus te dá veste nova. Deus te dá um anel. Deus te prepara um banquete. Filho pródigo, tem alegria, tem festa para aquele que volta. Porque não é o pai que vai resgatar. Filho pródigo tem que voltar. Ele sabe o caminho. Foi ele que saiu da presença. Foi ele que saiu da casa do pai. Então ele que precisa voltar, porque ele conhece a presença. Ele conhece o caminho. Então é ele que precisa voltar. E pelo incrível que pareça, ele não quis voltar.
A oportunidade foi dada para ele, mas ele não quis voltar. E ali eu continuo dentro daquele cenário, dentro daquela sala, dentro daquela conversação ali. E a esposa do rapaz estava falando com a família assim: a gente precisa fazer com que ele assine o documento do carro, o recibo do carro. Ele precisava fechar o recibo do carro para ela poder vender o carro e passar o carro. Só que a questão é, o cara não estava morto, gente, o cara ainda estava vivo. Só que a família já estava se antecipando. A família já estava assinando o óbito. Já estava assinando, concordando com a morte dele. Só que ele está vivo. E a família já estava se preparando para a morte dele. Querendo que ele assinasse documentos, coisas, para eles ficarem guardados. E eu olhando aquele cenário, eu tô, meu Deus, Senhor, como é que o Senhor me livrar num lugar desse, meu Deus, o que está acontecendo? E eu fiquei ali assim, observando cada fala, cada gesto, cada comportamento, e Deus não me falava nada, e eu ficava assim, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Revela, me mostra, fala. E aquele comentário, e a esposa dele chega para mim e fala assim, olha a fala da esposa dele, olha só, você veio orar por ele? Já vou logo te dizendo, ele não aceita oração. Deixa eu beber um pouquinho de água. Ele não aceita oração. Aí eu, no meu pensamento em espírito, Jesus, isso me traz num lugar que a pessoa não recebe oração. Aí ela já falou assim, então, toda pessoa que vem aqui para orar por ele, já vou logo te dizendo, ele xinga, manda para tudo que é aquele lugar, ele taca as coisas em cima, ele não gosta de ouvir. A senhora tem certeza que a senhora quer entrar lá no quarto para orar por ele? Gente, olha a prova. Isso aqui, lembra que eu falei no começo? É os testes que Deus te coloca. É as habilitação que Deus faz contigo. Aí eu olhei assim, eu falei, Jesus, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor garante. Vai na minha frente. Aí ela, tu tem certeza? Eu falei assim, não, eu vou lá. Se a senhora me permitir, eu vim aqui para orar, eu vou sim orar. Aí ela, então, eu já tô te pedindo perdão, já tô te pedindo desculpa, que se ocorrer algum xingamento, né, ele tacar alguma coisa na senhora, a senhora já tá avisada. Aí eu tô assim, Jesus, vai na minha frente. E aí a menina, que era a esposa do rapaz que veio no carro comigo, fala assim, vou levar ela lá no quarto, tá? Para conhecer o Renato. E aí, beleza, nós entramos no quarto. Quando eu entro no quarto, eu me deparo com um homem. Ele era muito alto, né? Porque ele estava deitado numa cama de solteiro. E os pés dele, da canela pra baixo, ficava do lado de fora da cama. De tão grande que ele era, né? Alto, né? Comprido. Que a cama de solteiro não cabia ele, né? De tão alto que ele era. Era um homem negro. E ele estava tão magro, que ele era pele e osso, né? Quando eu entro naquele quarto, ele olha para mim e a menina fala assim, essa aqui é a Alexandra, ela veio aqui para te conhecer, ela trouxe doações para você e ela perguntou se pode orar por você. Preste atenção no que aconteceu. Ele só fez assim com a cabeça e fez assim, ó, espera, deitado, tá? Do lado da cama dele, do lado direito, perdão, do lado esquerdo, tinha uma mesinha, aquelas mesinhas de criado mudo do lado da cama, com uma gaveta. Ele abre essa gaveta, ele tira a carteira dele, aí eu tô no meu pensamento assim, gente, será que ele vai querer me pagar porque eu vou orar ele? No meu pensamento eu tava assim, né? Porque eu tô observando o gesto, né? O que ele está fazendo. E aí ele vai, tira a carteira dele da gaveta, tira uma moeda de R$1 de dentro da carteira, ele coloca a carteira sobre o peito, deitado, coloca a moeda de R$1 em cima, e uma mão ele fica assim, segurando a carteira, e a outra mão ele estende pro lado de fora da cama e fica com a mão aberta. Aí ele falou assim, fez com a cabeça que eu podia orar ele. Aí eu peguei e falei assim, posso segurar na tua mão? E ele falou, pode. E aí eu peguei a mão dele.
Quando eu peguei a mão dele, Deus me tomou num poder dentro daquele quarto, né? Eu orei ele, entrei dentro de dimensões ali. E quando eu olhei para o lado, a menina estava chorando muito, né? Ele recebeu a oração. E ali eu me despedi dele e fui para a sala onde estava a família. Quando eu cheguei na sala, Deus me tomou em visão, né? E ali eu tive uma visão muito clara dele. Deus me mostrava aquele homem curado, me mostrava ele bonito, né? Não do jeito que ele estava, pele e osso em cima de uma cama. Ele estava com câncer, né? E eu via ele bonito, vistoso. Eu via ele com terno. Eu via ele em cima de um altar de igreja. Ele em pé assim, com a Bíblia aqui assim debaixo do braço, assim na posição, em cima do altar. E eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, Senhor. Só que o nosso Deus é Deus que dá vida, é o Deus que cura, é o Deus que ressuscita, é o Deus que faz. Quantas pessoas que receberam o diagnóstico de câncer foram curadas, são curadas. Deus faz. E eu falei assim, meu Deus. Só que o cenário, presta atenção, o cenário é de morte. O cenário é que a família já matou ele. Ele tá vivo na cama, mas o cenário e o pensamento e as ações da família é morte. Por quê? A mulher já tá fazendo com que ele assine documentos, né? O cara ainda tá vivo, mas ela tá assim, ó. Assina o recibo do carro, fecha aqui o recibo do carro porque eu preciso vender o carro, passar o carro. Assina não sei o que aqui, entendeu? A família tá assim. E eu falei assim, Senhor, como é que eu vou chegar e vou falar pra família que eu vi um homem curado? Cara, loucura, não é loucura? Imagina, tu tá num cenário que já decretaram a morte do cara, mas o cara tá vivo. E o cara, pela sua visão, o cara tá o quê? Com câncer, já tá tipo na reta final de vida e não tem esperança, né? Entre aspas, não tem esperança. Aos olhos humanos e óticos do ser humano é esse. Não tem mais vida, não tem mais solução. Mas quando Jesus entra, quando Jesus pisa primeiro, minha irmã, meu irmão, Deus faz. Deus muda decretos. Deus faz ressuscitar. Deus manda levantar aquele que está caído, aquele que dorme. Deus faz. E aí o que aconteceu? Eu fiquei na sala. E eu tô aquilo assim, Senhor, fala ou não falo para a família? Jesus, como é que eu vou entrar nesse assunto? Senhor, fala comigo. E aí eu fiquei em espírito de oração na sala. Né? Eu abria a Bíblia, fechava a Bíblia e falava assim, Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. O que eu falo para essa família? Essa visão, Senhor, aquilo me incomodando. Eu falei, Senhor, eu preciso falar, eu preciso testemunhar, eu preciso dizer. E aí o que Deus faz? Deus começa a tirar todo mundo do cenário. Tira o irmão, tira a cunhada, tira a mulher dele, me deixa só com a mãe dele. A senhorinha, lembra da senhorinha que eu comentei no começo? Me deixa só com ela. E eu tô ali enrolando. Sabe quando tu tá enrolando, mas tu tá assim, pedindo confirmação de Deus, se é pra tu falar, se não é pra tu falar. Por quê? Eu temo muito, irmão. Eu temo muito pra entregar alguma coisa pra alguém. Entendeu? Porque tem muita gente que brinca com as coisas de Deus. Fica com esse negócio de eis que te digo. Sai falando as coisas sem ter confirmação, sem ser da parte de Deus. Por causa desse posicionamento de algumas pessoas, tem várias pessoas morrendo espiritualmente por palavras que foram proferidas da carne, da alma. Não foi do Espírito de Deus, foi da alma, foi da carne. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque porque você está brincando com as coisas de Deus e brincando com pessoas. A gente ouve, vê... Recebo várias pessoas que saíram da presença, saíram da igreja, abandonaram a igreja, abandonaram o ministério por causa de uma palavra. Cuidado, tudo aquilo que a gente fala e faz está sendo anotado e nós vamos ter que dar conta naquele grande dia. O Senhor requererá de mim e de você. E aí eu tô na sala e eu tô, Jesus, confirma esse negócio, Jesus. O que eu falo, Senhor? E aí... A irmãzinha fala assim, você aceita um café? Eu falei, pai, eu amo café. Sou viciada num café. Aí eu falei, você aceita um café sim. Só que eu tô ali, tipo assim, né, fazendo tempo,
e pedindo confirmação a Deus. Aí o que Deus faz? Deus usa ela para entrar no assunto. É o que eu falo, observa o cenário, presta atenção nas falas, presta atenção no que está sendo falado, o que o ambiente está gerando. Você precisa estar atenta, discernindo, analisando, fazendo relatório. E aí eu tô ali. E ela chega para mim e fala assim: minha irmã, toda vez que eu oro pelo Renato, eu tenho uma visão com ele. Eu tenho visão, eu tenho sonho. É sempre a mesma coisa. Eu já fui no meu pastor e perguntei, mas meu pastor não soube me responder. Eu perguntei um outro pastor que veio pregar na minha igreja, mas ninguém sabe me responder. Eu já perguntei às irmãs, eu já perguntei a várias pessoas, mas ninguém sabe discernir o sonho que eu tive. Aí eu falei assim: o que é, irmã? E ela falou assim: todas as vezes que eu oro pelo Renato, todas as vezes na madrugada, ou na mesa de oração, nos propósitos que eu faço pela vida dele, eu vejo ele, olha só, eu vejo ele de terno, eu vejo ele com uma Bíblia debaixo do braço, eu vejo ele em cima de um altar. Ah, Espírito Santo, eu tô sentindo tua presença. Ela fala para mim isso. E eu falei assim: meu Deus, eu vim aqui para responder a visão da tua filha. Eu vim aqui para falar para ela aquilo que ela queria saber, o que ela andava perguntando para todo mundo. Tu tá entendendo o que Deus está falando aqui nessa tarde, nesse dia, através dessa live? A tua oração está sendo ouvida. Não importa o tempo. A sua oração, vou melhorar isso aqui, já foi ouvida. Deus irá responder no tempo dele. Ele enviará a resposta ao teu endereço. Deus me levou no endereço dela. Tu tá entendendo esse negócio aqui nessa tarde? Você não precisa botar em rede social. Você não precisa ficar se expondo e falando para os outros. Só entrega e espera. Deus vai enviar ao teu endereço aquilo que Ele quer te responder. Oh, Espírito Santo, estou sentindo tua presença. O Senhor está falando com pessoas aqui. Vai chegar no teu endereço. Ainda existe profeta em Israel. Meu Deus, que presença é essa? Para! O Senhor está falando nessa tarde. Para! Para de confusão. Para de falas. Para de ficar para um lado e para o outro buscando resposta. Você fica pulando de igreja em igreja, o Senhor está falando, buscando resposta. A oração já subiu. O incenso foi queimado e já foi recebido. Espera o tempo da resposta. Ela virá. Tem endereço. Tem destinatário. Remetente. Deus já recebeu. Para de ficar para um lado e para o outro. Para de ficar buscando profeta, profetiza para poder falar contigo. Cuidado para não receber engano. Cuidado para não receber palavras que não são de Deus. Palavras que não foram liberadas do altar do Senhor. Cuidado para não morrer espiritualmente. Cuidado para você não matar o teu ministério que Deus te confiou. Porque Satanás, ele tem atuado dentro das nossas igrejas, no meio do arraial, do teu lado. Cuidado, desperta tu que dorme. Observa cenário, observa pessoas, analisa, faz relatório. Se não tem discernimento, peça ao Senhor, mas não fica mais enganada. A gente pede jejum, a gente faz jejum para tantas coisas e para as coisas materiais.
mas não faz jejum pedindo discernimento, sabedoria. Os 7 Espíritos de Deus, peça que Deus vai te dar. Deus me leva naquele lugar, Deus me leva naquele endereço para me responder à oração de uma filha dele, de uma serva dele. Agora vamos botar aqui. Se eu, Alexandra, não obedeço ao Senhor, porque a gente vive assim, né? Deus manda você ir, você questiona. Deus manda você fazer, você pergunta pra quê, por quê, o que eu vou fazer lá? Não pergunta, vai. Se ele mandar agora aí, vá. Não pergunta como é que vai ser, só obedece. Não é sobre você, é sobre o que ele faz através de você. Coloque isso na sua cabeça. É sobre o que ele faz através de você. Se eu não obedeço ao Senhor, se eu não vou quando Deus me convocou e me comissionou, porque a gente fala muito de missão, né? Ah, quero ser missionária, eu sou missionário, mas os outros acham que missão é pegar uma mala e ficar viajando por aí, ir para África, ir para Ásia, ir para Europa, ir para Paris. Não que Deus não leve, Deus leva, mas tem que ter propósito. Você vai comissionado, você vai com uma missão. Aí, eu quero ir para África, eu quero ser missionário, eu quero ir para África. Tá preparada para ir para África mesmo? Tá preparada? Ficar sem beber uma água potável, ter que beber água lá, que cai da chuva, que tá lá na vala, no chão? Tá preparada? E você não poder comer na frente daquelas crianças, daquelas pessoas, porque eles estão com fome. E aí, tá preparada para vivenciar o que eles vivem lá? Tá preparada para aquilo que você vai ver? Tá preparada? Porque os outros acham que é pegar uma mala e ir. Gente, não é tão simples assim. Mas quando Deus te comissiona, quando Ele te envia, Ele garante. Já tem resultado. Você que tem que estar disponível. Você que tem que se apresentar e estar disponível. Tá entendendo? Muitas das vezes a missão que Deus vai mandar você fazer é na casa do teu vizinho. Ou na casa de alguém que você não conhece. Ou ir a algum lugar, falar alguma coisa, fazer alguma coisa. E muitas das vezes você fica lutando e relutando e questionando o teu Deus. Para de ser desobediente. Para de olhar apenas para o teu umbigo, para as tuas vontades, para o teu querer e para a tua família. Começa a trabalhar para Deus. Deus não deve nada para ninguém, Ele paga bem. Ele não dispensa ninguém de mão vazia. Quem trabalha para o reino é recompensado por Ele. Ah, mas Deus não faz. Claro, você não está fazendo nada. Muitas pessoas querem o título, mas não querem fazer nada. Ô geração é essa que nós estamos vivendo. Não quer servir, não quer trabalhar, não quer botar a mão no arado, não quer arregaçar as mangas. Só quer tudo de mão beijada. Só quer o título, só quer o outdoor, só quer o nome de destaque. Há uma prostituição nos nossos altares das nossas igrejas. Horrível. Barganhando aquilo que recebeu de graça, colocando preços exorbitantes em coisas que pertencem ao reino, não pertencem a mim nem a você. Você vai a um culto, você quer ir a um culto, assistir um culto, prestar um culto. Estão cobrando as cadeiras que você vai sentar lá. R$2.000, R$3.000, para poder sentar nas primeiras fileiras, para poder ver fulano de tal. Que reino é esse? Eu fui ver há pouco tempo uma conferência que está aí na internet. Fui só ver quanto que era. Gente, R$2.000, primeiro lote, só para você sentar lá e assistir, prestar lá a conferência, você vê. R$2.000 para me sentar numa cadeira, para ver uma pessoa igual a mim, que não é melhor do que eu em nada, porque nós somos iguais diante do Senhor. Claro, temos que respeitar as autoridades, respeitar aquilo que Deus constituiu aqui na terra.
Mas R$ 2.000 para ouvir a palavra do Senhor? E aqueles que estão aqui, aqui o texto de Isaías 61. Cadê as boas novas aos quebrantados? Cadê a cura para aqueles que precisam de cura? Cadê a proclamação, a libertação dos cativos e os algemados? Como que eu vou alcançar essas pessoas aqui se eu estou cobrando o acesso delas? Tem pessoas que querem e não podem. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cadê a mensagem da cruz? Cadê? A espada de Deus vai descer, gente. Para alguns já desceu. Claro, tem coisas que existem gastos. Todo aquele que ensina, ele precisa ser reconhecido, ele é digno de receber os honorários dele, porque ele estudou, ele investiu tempo. Tem coisas que a gente vai fazer na igreja que existe gastos. Ou às vezes você aluga um salão, você aluga uma louça, você vai comprar coisas no mercado e você gasta, aí você pede um valor para poder custear aquilo que você está fazendo. Mas não são valores absurdos. Coisas absurdas que está separando a noiva de Cristo. Pessoas morrendo, precisando, e a gente está tirando o acesso dessas pessoas. As coisas estão complicadas. E aí Deus me usa para aquela mulher. Eu começo a chorar. Ela queria a resposta da oração dela. Ela estava incessantemente orando e Deus dando visão, Deus dando sonho, e era a mesma visão e o mesmo sonho. Só que ninguém tinha a resposta que ela precisava. E ali eu entendi o que eu fui fazer naquela casa. Eu cheguei para ela e falei assim: minha irmã, aquele momento que Deus me tomou aqui na sala em visão, Deus me mostrava exatamente isso. Deus me mostrava ele bonito, de terno, com uma Bíblia debaixo do braço, em cima de um altar. E eu e ela começamos a chorar ali. E eu falei assim: confia no Senhor, porque a sua oração ela foi ouvida. E ali eu me despedi dela, vim embora para casa. Passou-se um mês, a menina entrou em contato comigo e me deu a notícia de que o Renato tinha falecido. Eu me senti na época, era o começo da minha caminhada, né? Eu ainda estava sendo preparada pelo Senhor, já vivendo essas experiências, e eu falei assim, não, aí eu comecei a chorar e comecei a falar assim: Senhor, foi na carne, eu estava na carne, eu comecei a me culpar, eu comecei a me achar culpada, porque eu ainda não entendia, né? Ainda estava sendo lapidada ali ainda, essas coisas eram ainda novas para mim, Deus trabalhando. E eu conversando com uma amiga, e Deus usou essa missionária para mim, eu contando esse episódio, e ela falou assim: Alexandra, Deus manda eu te dizer, tira a culpa do teu coração, tu não fez nada de errado. Você não entendeu o que Deus fez? Deus te levou lá. O homem não aceitava a oração de ninguém. Você conseguiu orar a ele. Você teve acesso. Um sinal de Deus que Deus estava no negócio e te usou. Segundo, a visão que você teve, que foi a visão da irmã, você foi como resposta para dizer para ela que Deus tinha ouvido a oração dela e que Deus estava salvando ele. O que você viu foi salvação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ali não era a cura física no nosso mundo, né? Que Deus ia curar ele do câncer e ele ia viver, né? Ali Deus estava mostrando que estava salvando ele, tá entendendo? Deus iria recolher ele, mas salvo, tá entendendo? E aí eu pedi perdão ao Senhor, falei: Senhor, muito obrigado. Eu não entendi, mas agora eu entendo. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me escolhido, por o Senhor ter me enviado.
Obrigado porque eu vi a tua manifestação, eu vi a tua glória. Porque eu fico muito feliz quando Deus me usa e eu vejo os resultados, a glória de Deus. Não é minha, gente, é do Senhor. Mas eu fico tão feliz por ter sido útil, por ter executado e feito com excelência aquilo que Deus mandou eu fazer. Sabe? Isso não tem nada que pague. É gratidão por tudo aquilo que Ele faz na minha vida e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer. Então eu trabalho para Ele com gratidão. Tudo que eu faço para Deus é com gratidão. Tudo que eu faço é para Ele. Não é para homens. Não é para título. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar seguidor. É para Ele. Se aqui na live tiver 3, amém. Se tiver 10, amém. Eu não estou preocupada por número. Mas que uma vida seja alcançada, não tem preço que pague. Eu concluí. Eu dei resultados para o reino. O nome do Senhor foi glorificado. Não é sobre números, é sobre o alcance de Deus. Porque não adianta ter uma multidão de pessoas entrar aqui, ó, e sair por aqui. Mas que uma vida seja alcançada, estou recebendo galardão. Estou recebendo uma pedrinha na minha coroa. Eu estou contribuindo para o reino. Eu estou granjeando. Eu estou multiplicando os talentos que me foi confiado. Porque lá em Mateus fala sobre a parábola dos talentos. E eu vou ter que dar conta daquilo que Deus me entregou e confiou. Tu está multiplicando aquilo que Deus te deu? Deus te confiou algo, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Você está multiplicando os dons e os talentos? Ou você está enterrando e guardando? Porque você está ferida por causa de palavras? Ou porque alguém te paralisou com uma palavra sobre a tua vida? Em nome de Jesus, nessa tarde, nesse dia, que essa palavra venha ser retirada da tua vida agora, em nome de Jesus. Palavras que te paralisaram, palavras que te mataram, palavras que te afastaram da presença de Deus. Em nome de Jesus. Palavras. Se levanta, se ergue, vai trabalhar para Jesus. Vai fazer o que Ele está mandando você fazer. Tem vidas morrendo, tem vidas se perdendo, tem vidas se afastando da presença. E o que a gente está fazendo? A gente acha que só ir para a igreja aos domingos ou uma vez na semana, prestar lá meu culto, fazer a minha participação, entregar meu dízimo, minha primícia e minha oferta, está muito bom. Não! Você está sendo egoísta, só está olhando para você. A igreja foi chamada para ir para fora. Saia de 4 paredes. A igreja hoje parece que está com medo. Medo de sair, medo de fazer, medo de orar. Ah, não vou porque eu vou ser retalhada. Ah, não vou porque o inimigo se levantou. Ah, eu não vou. Que negócio é esse? Se você tem vida com Deus, ninguém te toca. Ou você habita ou você não habita no esconderijo do Altíssimo. Ou tu serve ou você não serve, não pode ter dúvida. Você não pode estar em cima do muro. Você não pode estar com medo, porque o medo não vem da parte do Senhor. Se você tem medo, você não tem parte com Ele. Você precisa ter confiança, certeza no Deus que te comissiona, no Deus que fala contigo, no Deus que te envia, o Deus que te prepara. Esse é o nosso Deus. Nós estamos aí. Essa foi uma das experiências que eu tive lá no começo da minha caminhada. Eu já era uma missionária. E eu fui tendo as experiências com Deus. Ao longo aqui, eu vou contando para vocês, é muitas. Eu já enumerei. É mais de 30 experiências com Deus. Manifestação de milagre, de prodígio. É o quê? Provisão? É o quê? Nossa, é muita coisa, gente, para me contar aqui, porque uma live só não dá. Então eu tenho que fazer assim, ó, em partes.
Por que eu tenho que fazer isso? É o nome do Senhor que está sendo glorificado na minha vida. A glória jamais será minha, o mérito jamais é meu, é dele. Por que que tem esse canal aqui? Por que tem essa live aqui? Para alcançar você. Porque tem pessoas que não acreditam mais na manifestação de Yeshua. Não crê mais que Deus opera, que Deus faz, que Deus se manifesta. Então eu preciso estar vindo aqui para falar para você que Ele faz. Que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Para que você seja alcançado, para que o reino chegue até você, para que você conheça o teu Salvador, o teu Criador, o teu Senhor. E vocês sejam abençoados nessa tarde. Que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira sobre a vida de vocês. Porque a palavra hoje disse, Isaías 61, 7, em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exaltareis na vossa herança. Por isso, por vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Quem está falando isso é o teu Deus, é o teu Pai, é o teu amigo, é o teu Criador, é aquele que se importa contigo, é aquele que te guarda, é aquele que te livra, é aquele que te sustenta, é aquele que é Senhor na tua vida. Se você ainda não reconhece Ele, reconheça Ele como seu único e eterno Salvador. Se você está vivo, se você respira, é por causa dele. É ele que te sustenta. É ele que te guarda. É ele que te traz provisão. Que o nome dele seja glorificado nessa tarde através da minha vida, através dessa página que é dele, não é minha. Tudo que acontece é para ele. E vocês sejam alcançados nessa tarde. Entenda e receba nessa tarde, a tua oração já foi ouvida. Já chegou aos relatórios de Deus. Que isso, gente, é muito tremendo. A profecia está sendo liberada aqui. Não espere que eu vou falar para vocês que te digo, porque não vai ser assim. Deus me usa desse jeito. Se tu crê, receba. Se você não crê, aí a culpa já não é minha. Mas a tua oração já foi ouvida. Já recebi, já chegou aos relatórios de Deus. Já está havendo um movimento no céu ao teu respeito, aquilo que você pediu. Terá sinais visíveis e tocáveis na terra daquilo que você pediu. Tu crê? Deus está falando e respondendo pessoas nessa tarde. Que o nome dele seja glorificado. Você que entrou agora, volta depois e assiste essa live. Deus falará contigo. Compartilha na vida de alguém. Marca alguém, envia para alguém. Ela vai ficar salva aqui. Vai ser colocada também na nossa página lá no YouTube. Se você não está lá, nos segue, comenta, compartilha. Ajuda a proclamar o reino. Ajuda, sabe o que aqui, ó? Isaías 61, 1. Sabe o que é? Pregoar as boas novas. Pregoa, irmã, as boas novas. Usa a internet com sabedoria. Usa os meios de comunicação com sabedoria. Para proclamar o reino. Não é para jogar piada, não é para ferir o outro, para dizer quem é melhor, não. Através desse meio de comunicação você pode salvar vidas. Levantar pessoas nesse momento que está tentando tirar até às vezes a tua própria vida. Pessoas que estão sem esperança. Situações que não conseguem conduzir. E é através da sua vida é que Deus vai te usar. Às vezes uma mensagem, um áudio, né? Quantas das vezes eu precisei, orei, e eu falava assim, Deus, fala comigo. Hoje eu preciso ouvir tua voz. Tem dia que a gente está carente, a gente quer ouvir a voz do Senhor. Aí Deus usa uma irmã para mandar um áudio para mim, para mandar um texto para mim, ou para mandar algo para mim e fala assim, pastora, como eu sou abençoada pela sua vida, né? A senhora foi usada para mim um tal dia. Gente, aquilo ali é alimento, é resposta de Deus para continuar,
para prosseguir. Não é verdade? Que as pessoas olham pra gente e pensam que a gente não precisa, né? Eu sou ser humano que nem você. Sou mulher que nem você, tenho família, tenho filha, tenho minha vida também pessoal. Sou uma pessoa como você também. Sou ser humano. Tenho necessidades, tenho sentimentos. Então, Deus tem um cuidado assim surreal com os filhos dele. Então, nessa tarde, sejam abençoados. Obrigado por você estar aqui conosco, né, nesse momento. Você que vai ver posteriormente. Deus vos abençoe. Até a próxima live Minha História Escreveu Jesus. Que sejam edificados nessa tarde. Shalom, shalom. Deus vos abençoe. Obrigado a todos que participaram. Amém? Tchau.